dentro do meu questionário, eu vou atrás do paciente inflamado que possa ter alguma associação com a reumatologia. E o que eu percebo é que o paciente, na grande maioria das vezes, ele não tem resistência a passar no endócrino, passar no nutrólogo, no nutricionista. Mas quando eu falo, às vezes, a palavra, eu acho que a senhora tem que passar no médico psiquiatra, eu vejo, às vezes, uma aversão do paciente, ou um primeiro momento, eu tenho que tomar muito cuidado com esse encaminhamento, porque às vezes eu posso até afugentar esse meu paciente. Você percebe isso? O paciente não ter a sua autopercepção que ele precisa dessa ajuda? Sim, sim. Não raramente eu recebo pacientes com esse tipo de encaminhamento e falo, doutor, eu não tô louco. Viu? Já começa a conversa assim, o médico mandou vir aqui, mas eu não tô louco. Isso aí pode ser mero preconceito que existe contra a psiquiatria, desde sempre houve isso, diminuiu bastante nos últimos tempos, mas ainda existe. Ou pode ser por uma compreensão do paciente que é a seguinte, não é possível que essa minha dor seja psicológica. Poxa, o médico lá, ele não consegue tratar a minha dor e diz que é psicológica, eu não estou louco. Quando ele fala eu não estou louco, às vezes ele quer dizer isso. Ele quer dizer assim, poxa, não é possível que a minha dor seja psicológica. Eu acho que eles não estão levando a sério a minha dor. Então um monte de fantasias como essa passam na cabeça do paciente. E isso, lógico, tem uma raiz, tem um pano de fundo que é o quê? Que as pessoas acreditam que as doenças psiquiátricas são psicológicas. Isso não é verdade, são doenças médicas multissistêmicas e muito complexas. E, de fato, existem vários motivos, várias alterações fisiopatológicas na depressão que, de fato, propiciam o aumento da dor, da percepção de dor. Então, doutor José, eu creio que é isso. Acho que muito desse preconceito é um preconceito contra a psiquiatria de maneira geral, que muitas pessoas têm mesmo, mas muito essa dificuldade de compreensão do paciente, que até alguns profissionais têm, que só o paciente também não tenha. Fala assim, poxa, não é possível que ele ache que é psicológico. E não é essa a questão. A questão é que existem vias fisiopatológicas de intersecção entre a depressão e a dor. Então, é muito mais do que mera questão psicológica. Então, e isso acho que gera uma resistência. De fato que muda no cérebro? Nesses casos de dor crônicas? Então, existem duas grandes vias pelas quais as síndromes dolorosas pioram na depressão ou piora a percepção de dor. Uma delas é que o sistema supressor de dor, aí é uma coisa do sistema nervoso central mesmo, ele pode descalibrar na depressão. Então isso aí é muito fácil de entender. Por exemplo, se alguém apertar sua mão, até certo ponto você sente pressão. Mas se a pessoa for muito forte e apertar muito a sua mão, a partir de um determinado ponto você percebe como dor. Aquilo deixa de ser apenas pressão e passa a ser algo doloroso, né? E aí o que acontece? No nosso sistema nervoso central, tem lá uns núcleos que regulam essa percepção de dor, né? Na depressão, esse sistema ele pode estar descalibrado. E aí estímulos que não eram dolorosos passam a ser percebidos como dor. Então esse é um dos mecanismos, né? Um outro mecanismo é que a depressão, o Dr. José já falou de inflamação aqui, a depressão é uma doença que tem um componente inflamatório muito importante. Isso aí é bastante interessante, nos anos 70, 80, isso aí foi bastante estudado, né? É interessante. Imagina que os níveis, o nosso corpo tem substâncias pró-inflamatórias e substâncias antioxidantes, enfim, num equilíbrio, né? Quando a pessoa tem uma infecção, por exemplo, essas substâncias pró-inflamatórias no corpo, para uma resposta do organismo, elas ficam numa concentração bastante alta. Então aqui estaria o normal, aqui estaria uma pessoa que está com uma infecção. Já foi estudado não só na depressão, mas na depressão, no transtorno bipolar, em outras doenças psiquiátricas, esses mediadores inflamatórios estão no meio termo. E essa resposta inflamatória do corpo no paciente em depressão, eu estou falando da depressão, mas outros transtornos psiquiátricos isso também acontece, isso não é tão específico assim. Aumenta, por exemplo, o risco cardiovascular no paciente, então acredita que esses mediadores inflamatórios aumentados aumentam o risco do paciente ter um problema cardíaco e aumenta o risco das doenças dolorosas e inflamatórias. Então, essa intersecção entre dor e depressão, ela não é psicológica. Ela acontece tanto no sistema nervoso central, quanto no corpo todo, através desse estado pró-inflamatório da depressão. Então a gente espera vocês.
Se inscreva no nosso canal, siga o nosso @ no Instagram, nossa coluna, curta, comente e vem com a gente.